Mateus capítulo 4, do versículo 18 até o 20. Mateus 4, de 18 a 20. Vamos lá. Andando à beira do mar da Galileia, Jesus viu dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e seu irmão André. Eles estavam lançando redes ao mar, pois eram pescadores. E disse Jesus: sigam-me, e eu os farei pescadores de homens. No mesmo instante, eles deixaram as suas redes e o seguiram. Amém? Muito bem, queridos, com base nesse texto, o tema da nossa palavra de hoje, da série de mensagens, a terceira mensagem é seguir Jesus. Diga comigo, seguir Jesus. Ok? Esse texto que nós vemos aqui é o texto que nos fala dos primeiros seguidores de Jesus, né? Jesus vai passando junto ao mar da Galileia e ele encontra esses dois irmãos. Depois você vai ver na sequência, ele encontra depois logo João e Tiago e faz a mesma proposta para eles: sigam-me. E eles têm a mesma atitude. Qual atitude? Deixam tudo e passam a seguir a Jesus a partir daquele momento. Agora, é muito importante nós entendermos uma coisa, queridos, que aquilo que Jesus fez lá no passado, ele continua fazendo hoje. Amém? O que ele fez no passado, ele continua fazendo hoje. O que ele continua fazendo hoje? Passando pela estrada da nossa vida, olha para a gente e diz: sigam-me. Amém? Ele continua estendendo essa oportunidade para as pessoas que estão à margem da vida, que estão vivendo da sua forma, da sua maneira, estão vivendo como diz Isaías capítulo 53, cada um acaba se desviando pelo caminho. Mas como a Bíblia diz que Deus fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos, faz com que ele nos estenda essa oportunidade fazendo este convite. Por que nós acreditamos que Jesus continua fazendo a mesma coisa, fazendo isso aqui, convocando discípulos para se tornarem de fato pessoas, para se tornarem seus seguidores, seus discípulos? Porque em Hebreus, no capítulo 13, versículo 8, Hebreus 13, 8, está escrito assim: Jesus Cristo ontem e hoje é o mesmo, e o será para sempre. Então ele não mudou. Se ele fez isso lá no passado, ele continua fazendo hoje e continuará fazendo até a sua volta. Amém, queridos? Diga: é por isso que eu estou aqui, porque ele fez isso comigo. Sim ou não, gente? Amém? É por isso que nós estamos aqui, porque ele fez isso conosco. Você lembra aquele canto que nós cantamos, nosso querido missionário R.R. Soares? Ele gosta de cantar muito, né? Estou seguindo desse caminho, estou seguindo. Amém? Estamos seguindo a Jesus Cristo. Agora preste atenção nisso aqui. Se eu perguntar quem já é um seguidor de Jesus, se não todos, mas a maioria vão poder afirmar e dizer: eu já sou um seguidor de Jesus. Por quê? Porque isso aconteceu, como eu disse, lá no passado, e continua acontecendo hoje, e vai acontecer amanhã, até Jesus Cristo voltar. Ele vai continuar estendendo esse convite, esta oportunidade para todos aqueles que ouvirem a sua voz. Agora, preste atenção nisso aqui. O fato de termos tomado a decisão de seguir a Jesus, isso transmite a ideia de que nós estamos dispostos a ir aonde Ele for. Sim ou não, gente? Isso nos passa, ou faz com que a gente passe a ideia. Eu disse: olha, eu quero seguir Jesus, passou pelo meu caminho, me fez uma proposta: Elcio, vem, segue-me. Eu decidi segui-lo, não fui obrigado, decidi segui-lo, e ao tomar essa decisão, eu passo a ideia, não só para Jesus, mas para aqueles que sabem que eu tomei a decisão, que eu estou disposto a ir com Ele aonde Ele for. Sim ou não, gente? É assim ou não? Está disposto a ir com Ele aonde Ele for. Agora, tem uma pergunta que precisa ser feita, porque ela é muito importante. Qual é a pergunta? Para onde Jesus está indo? Você poderia me dizer: pastor, Jesus está indo para o céu. Não, ele já está lá no céu.
Se referindo aqui à terra, queridos, para onde ele está indo. Por que é importante fazer essa pergunta? Porque eu decidi segui-lo. Então, você que também decidiu segui-lo, é importante você refletir sobre essa pergunta. Pare para você pensar. Uns estão pescando, outros estão já lavando as redes, ou consertando as redes. Jesus diz: vem, segue-me. Eles simplesmente deixam tudo e passam a seguir Jesus. Mas é importante a gente entender para onde ele está indo. Porque se eu sou um fiel seguidor, eu vou com ele aonde ele for ou para onde ele for. Sim ou não, gente? Sim ou não, queridos? Amém? Então, a ideia é essa: eu vou com ele para onde ele for, porque eu me dispus a segui-lo. Deixa eu lhe dar um exemplo aqui. Quando o Espírito Santo, aleluia, quando o Espírito Santo confirmou que esta senhora hoje, antes senhorita Rami Clay, seria minha esposa, que ela seria a minha esposa, preste atenção nisso aqui que é muito interessante. Eu senti, eu lhe confesso, completa paz no meu espírito, porque eu tirei um bom tempo orando, buscando de Deus e senti completa paz no meu espírito. Agora entenda uma coisa, porém, havia um porém aqui. Qual era o porém? Eu não sabia qual era o compromisso dela em relação ao destino. Está aqui ela de testemunho. Quando eu cheguei com ela, eu disse: olha, eu cheguei com um pacote completo, gente. Píndela em namoro, noivado e casamento, e com data e tudo. Só para vocês terem uma ideia, como a convicção era tão grande. Mas eu acrescentei uma coisa. Eu disse: olha, Deus tem um chamado para a minha vida. E eu quero saber se você está disposta a ir comigo para onde Deus me mandar. Lá para o Ribeirinho, lá para onde quer que seja. Você está disposta a ir comigo para onde Deus me mandar? Ela disse sim. Aleluia. Por isso que hoje nós estamos aqui no Maranhão também, né? Mas preste atenção no que eu quero lhe dizer. Quando ouvi aquele sim dela, o que estava ali acontecendo naquele momento? Era que tanto o destino quanto o chamado estava sendo confirmado. Porque eu estava me dispondo, ela estava se dispondo a me seguir e eu estava me dispondo a segui-la. Para a gente ir junto em uma mesma direção. Porque é tão ruim, a Bíblia diz: andarão dois juntos se não houver entre eles acordo. Fica complicada a coisa, né? Então, quando você entende, por que eu estou usando esse exemplo? Para você entender o que aconteceu no dia em que Jesus Cristo disse para você: vem, segue-me. Jesus está indo para algum lugar. E eu preciso saber para onde ele está indo, porque ele está me levando junto. Entende? Eu revelei para ela, tipo assim, o conhecimento que eu tinha, eu passei para ela. Eu tenho um chamado de Deus. Mas houve um testificar na vida dela, eu também o tenho. Eu quero cumprir o propósito, eu quero estar junto com você, nós vamos juntos caminhar. Para onde tu fores irei, onde tu pousares eu pousarei, teu Deus será meu Deus, teu povo será o meu povo, né? Entende? De caminhar junto, baseado no destino e um propósito. Então entenda isso aqui. Assim com Jesus, da mesma forma, o que Jesus está dizendo: siga-me. Nós temos que saber para onde ele está indo. Por que é importante saber isso? Qual será o nosso destino se nós decidirmos realmente junto com ele? É importante a gente entender isso aqui. Para esclarecer mais, caminhe nesse entendimento comigo aqui. Existe um capítulo na Bíblia que tem 3 respostas para esta pergunta: para onde ele está indo? Um capítulo na Bíblia que tem 3 respostas para esta pergunta. Qual é o capítulo? É Lucas, capítulo de número 5, capítulo 15, perdão. Lucas, capítulo 15, nós vemos ali 3 parábolas consecutivas. Bem no início, desde o versículo 1, nós vemos uma sequência ali de 3 parábolas. Preste atenção à ordem aí. Primeira parábola, a da ovelha perdida. A segunda, a da moeda perdida. E a terceira,
a do filho pródigo. Então são 3 parábolas consecutivas. E o que é uma parábola? O que são parábolas? Parábolas, que eles eram narrativas em que Jesus ele contava para explicar uma verdade, ou às vezes 2 verdades, para passar um ensinamento para os seus ouvintes. Agora, pense nisso aqui comigo. Eram bem raras as ocasiões em que ele contava 2 parábolas diferentes para comunicar exatamente a mesma verdade espiritual. Isto era algo muito raro. Porém, quando nós chegamos, olhamos para os evangelhos, nós vamos ver em uma única parte, Jesus ele contando 3 parábolas para enfatizar uma verdade espiritual. Isso aqui vai nos trazer esse entendimento de para onde ele está indo. E nós que estamos com ele, com os seus seguidores, estamos indo na mesma direção para viver e cumprir com o mesmo propósito. A gente precisa entender, e essas parábolas nos dão essa luz. Preste atenção, ele quer tanto que a gente entenda essa verdade, que pare para você pensar. Imagina Jesus, eu vou contar uma parábola para vocês. E ele pega e ele conta a parábola, conta do início ao fim, conta toda a parábola. E é como se ele olhasse para os seus ouvintes e dissesse: vocês não entenderam? Tá bom, eu vou contar uma segunda parábola para vocês. Vocês ainda não entenderam? Não é possível. Eu vou contar uma terceira parábola, não é possível. Até quem não tem tanto entendimento vai compreender. E ele conta uma terceira parábola que está revelando a mesma verdade. E é isso que eu quero que você caminhe comigo para você entender isso aqui que ele está nos passando, queridos. Nessas 3 parábolas, ao enfatizar exatamente a mesma verdade, ele está na realidade nos mostrando para onde ele está indo. E eu quero ler com você o texto, Lucas capítulo 15, por favor. A partir do versículo de número 4, nós temos aqui no telão, eu quero que você nos acompanhe. Jesus ele começa a partir do versículo 4 dizendo assim: se algum de vocês tem 100 ovelhas e perde uma, por acaso não vai procurá-la? Assim, deixa no campo as outras 99 e vai procurar a ovelha perdida até achá-la. Quando a encontra, fica muito contente e volta com ela nos ombros. Chegando à sua casa, chama os amigos e vizinhos e diz: alegrem-se comigo porque achei a minha ovelha perdida. Pois eu lhes digo que assim também vai haver mais alegria no céu por um pecador que se arrepende dos seus pecados do que por 99 pessoas boas que não precisam se arrepender. Jesus ele continuou: se uma mulher que tem 10 moedas de prata perder uma, vai procurá-la, não é? Ela acende uma lamparina, varre a casa e procura com muito cuidado até achá-la. E quando a encontra, convida as amigas e vizinhas e diz: alegrem-se comigo porque achei a minha moeda perdida. Pois eu digo a vocês que assim também os anjos de Deus se alegrarão por causa de um pecador que se arrepende dos seus pecados. E aí ele entra na terceira parábola, que é bem conhecida, fala de um pai rico que tinha 2 filhos. E o mais novo chega com ele e diz: pai, me dê a parte da minha herança. Não precisa dar sequência na história para a gente entender que ele está pedindo: eu não estou querendo a minha herança para eu gastar aqui dentro de casa, para eu continuar aqui. Ele pega a parte dele, sai e diz a Bíblia que de uma forma irresponsável, dissolutamente, ele gasta tudo. Depois vem uma fome, e ele tem que conseguir um emprego, e o único lugar que ele consegue é com um fazendeiro para estar cuidando de porcos. E deixa eu lhe dizer uma coisa, para um judeu, e cuidar de porcos, esse era o fim de tudo, gente. Porque o porco é considerado, para o judaísmo, um animal imundo. Então, pensa numa parábola, alguém ir para cuidar de porcos, é chegar no fundo do poço. Mas lá ele cai em si e começa a refletir: puxa, os empregados de meu pai estão passando melhor do que eu, e eu aqui estou passando necessidade, já sei, levantar-me-ei, irei ter com meu pai, e direi: pai, pequei contra os céus, pequei contra ti, já não sou digno de ser chamado teu filho, mas me trata como um dos teus empregados. E ele se levanta e vai com este discurso, mas só que diz a Bíblia, que de longe o seu pai o avistou, corre ao seu encontro e lhe abraça, o recebe novamente e faz uma grande festa por causa do seu filho que está voltando.
Ele diz: este meu filho estava morto e reviveu, ele estava perdido e ele foi achado. Agora, caminhe comigo aqui. O que nós aprendemos, queridos, com essas 3 parábolas aqui? Preste atenção nisso aqui. Nós temos um gráfico aqui que eu vou já lhe mostrar. Preste atenção. Qual é a primeira coisa que a gente aprende aqui? Que há uma pessoa que representa Deus aqui. Em cada parábola há uma pessoa que representa Deus. Segunda coisa que nós aprendemos é que algo está no lugar errado. E a terceira coisa que nós aprendemos é que algo está no lugar certo. Dê uma olhada aqui comigo. Né? Coisa chique, né, irmãos? Olha aí, ó. Modernidade, aleluia. Glória a Deus. Tá, caminhe comigo aqui na parábola da ovelha perdida. O que está no lugar errado? Olha aqui para mim, o que está no lugar errado? Pode liberar isso aqui para mim também, por favor. Uma ovelha. O que está no lugar certo? As 99 que não saíram, estão em casa. Quem está no lugar certo? Quem está no lugar certo? Quem está no lugar certo? Amém? Uma ovelha estava no lugar errado. 99 estavam no lugar certo. E Deus aqui representando o pastor. Ok? Vou já falar sobre as outras parábolas aqui, mas você vai observar a mesma coisa. Na segunda parábola, quem estava no lugar errado, gente? Uma moeda de prata. Quem estava no lugar certo? As 9 moedas. Aqui, a mulher está representando a pessoa de Deus aqui, que era aquela que procura a moeda até encontrá-la. Ok? Na terceira parábola, o que nós observamos? O filho mais novo está no lugar errado, que ele sai. Aqui o pai está representando, está sendo representado, ele está representando Deus. E aqui o filho mais velho, ele está no lugar certo, ele não saiu de casa. Nós já vimos, teve algumas atitudes erradas, mas ele não saiu de casa, ok? Ele permanece em casa. Agora eu quero que você segura aí, só para eu compartilhar algumas coisas aqui interessantes aqui. Preste atenção. O que Jesus ele está nos ensinando, queridos? Ele está nos ensinando aqui que ele representa, quem ele representa e onde está o seu foco. Preste atenção. Nas 3 parábolas, Jesus está mostrando quem ele representa e aonde está o seu foco. E se você for observar aonde está o foco de Jesus, está aqui o foco dele. Quem está me acompanhando aí? Ok? 3 parábolas. Aqui, o pastor, a mulher e o pai estão representando Deus, representando Jesus. Ok? E ele está nessas 3 parábolas mostrando quem está o representando, mas ao mesmo tempo ele está mostrando aonde está o foco dele. Pastor, as 99 são importantes? Muito. As 9 moedas são importantes? Sim. O filho que ficou em casa é muito importante? Sim. Mas não esqueça disso. O foco dele está aqui, ó. Está aqui. Quem está me acompanhando aí, gente? É aqui que está o foco dele. Ele está feliz com as 99? Sim ou não? Tá. Ele está feliz com as 9 moedas? Sim ou não, gente? Ele está feliz com o filho que ficou em casa? Sim, mas não está satisfeito. Está dando para entender isso aqui? Ele está feliz sim. Tá, glória a Deus porque ficaram 99, glória a Deus porque tem 9 moedas, glória a Deus porque tem um filho. Agora reflita comigo, imagine uma mãe que tem 10 filhos, um morre, e ela está velando aquele filho na sala da casa dela, e os 9 outros filhos estão em volta chorando com ela, e você, para consolá-la, chega com ela e diz: mãe, não chore não, porque um morreu, mas a senhora ainda tem 9. Funciona isso, gente? Funciona isso? Não, porque cada filho tem o seu lugar no coração da mãe, no coração do pai. Amém?
Então lembre-se disso. Ele está feliz com os que ficaram? Sim, mas não satisfeito, porque tem alguém fora. Porque tem alguém que ainda está perdido. Guarde isso. Tem alguém que ainda está do lado de fora. Se Jesus ele não fosse o bom pastor, ele não se importaria com uma única ovelha que ficou. Ele não contaria 3 parábolas para ilustrar essa verdade. Se ele não fosse o bom pastor, ele não contaria isso, nem estaria se importando com uma. Porque ele diria, uma se perdeu, mas ainda tem 99. Não. Ele está com o foco dele na única que se perdeu. Ele está olhando para aquela que ficou para trás, para aquela que se perdeu. Por essa razão, ele deixa as 99 para trás. Ele deixa as 99 guardadas no aprisco e vai atrás da que se perdeu. E para lá, é importante entender isso. E é para lá que ele está indo. Entende isso aqui? Vou repetir só para você pegar bem. Ele deixa as 99 e vai atrás da que se perdeu. Aqui ele começa a passar o entendimento para a gente. Para onde ele está indo? Amém? Essas aqui estão em segurança, sim ou não? O foco dele está aqui. Ele vai atrás da que se perdeu. Ele vai atrás daquela que ficou para trás. Nós vemos o mesmo coração na atitude da mulher e na atitude do pai do filho pródigo. É o mesmo coração. Ambos estavam felizes com as 9 moedas, com o filho que ficou, sim, mas não estavam completamente satisfeitos. Por quê? Porque uma moeda havia se perdido e um filho também havia se perdido. Eles estavam perdidos. Jesus está nos mostrando que esse é o coração dele. E se perguntarmos, Jesus, para onde o Senhor está indo? A resposta está em Lucas, capítulo 19, versículo 10. Pode liberar para a gente aí. Para onde Jesus está indo? Lucas 19, 10. Preste atenção no que diz esse texto. Me ajude aí, todo mundo lendo. Pode ler comigo? 1, 2, 3, já. Amém? Aí está o foco. Aí está o coração dele. Jesus, para onde o Senhor está indo? Ó. Aqui, ó. Olha o verbo aqui, ó. Estou indo buscar. Estou seguindo desse caminho. Amém? Ele está indo buscar. Eu vim buscar. Eu vim para buscar e salvar. Queridos, muitos não entenderam. Quando Jesus chega embaixo daquela árvore, olha para cima, vê Zaqueu sentado e diz: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém ficar em tua casa. Os que estão em volta começam a questionar, dizendo: ele vai se hospedar na casa de um pecador. Por que ele foi lá? Se você for ver o contexto, Lucas capítulo 19, do versículo 1 até o versículo, que é o versículo de número 10, esse aqui, está bem aqui, que é o versículo de número 10, é o fechamento da história de Zaqueu. É como se você perguntasse: Jesus, por que o Senhor decidiu visitar um pecador? Porque ele estava perdido e precisava ser salvo e encontrado. Ele estava perdido, por isso que eu tive que ir lá. Por isso que eu tive que ir ao seu encontro, me oferecer para ir onde ele estava. Escute, para você que representa as 99, dá um sinal comigo aí. Para você que representa as 99, as 9 moedas e o filho que ficou em casa, pense isso comigo. Jesus olha nos seus olhos e diz: vem e segue-me. Vem e segue-me. Vamos juntos buscar os perdidos. Vamos juntos buscar os que se perderam. Vem comigo. Agora reflita isso comigo. É por esta razão que Jesus deixou você aqui na terra como ministro do mercado. É por essa razão. Pastor, mas eu vou ganhar muito dinheiro? Eu creio. Obrigado, meu irmão. Pastor, eu vou ganhar muito dinheiro?
Eu creio. Amém? Eu creio nisso. Para a glória de Jesus. Mas lembre-se, esse não é o foco principal. Amém? Esse não é o foco principal. Tem algo mais importante que fez Jesus deixar a sua glória e vir até a terra. Amém? Tem algo mais importante. Porque tudo mais passa. Passa, é passageiro, é terreno. Nós só vamos poder desfrutar aqui. Mas existe algo que é eterno. Existe algo que é eterno. Amém, queridos? É por esta razão que nós ainda estamos aqui neste mundo. Queridos, pare para você pensar. Pare para você pensar. João, capítulo de número 17, versículo 15. Jesus disse: Pai, não te peço que os tire do mundo, e sim que os guarde do mal. Aí a gente passa por um problema, o negócio está difícil. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Aí Jesus diz: Pai, ainda não. Não tira ainda. Não os tire ainda do mundo. Não, ainda não se completou. Algo ainda precisa ser feito. Algo ainda precisa ser feito. Olhe comigo que está em Mateus capítulo 26. Versículo 58. Só para você caminhar comigo e ver algo aqui importante. Mateus 26, 58. Pedro seguiu Jesus de longe. Diga comigo, de longe. Tá, Pedro seguiu Jesus de longe até o pátio da casa do grande sacerdote. Entrou e sentou-se com os guardas para ver como aquilo ia terminar. Olha aqui para mim. Desde o dia, o texto inicial que nós lemos foi a proposta de Jesus: vem, segue-me. Desde o dia em que Pedro passou a seguir Jesus, se você for ler o que está em Marcos capítulo 3, do versículo 13 até o 15, você vai ver que diz a Bíblia que Jesus subiu ao monte para orar, e ao amanhecer ele desceu e chamou os seus discípulos para si, e escolheu 12. Primeira razão, a Bíblia diz: para estarem com ele. Pode conferir depois, Marcos 3, do versículo 13 até o 15. Em primeiro lugar, ele chamou 12 para estarem com ele. Diga comigo, para estarem perto dele. Ok? Ele chamou para estarem perto dele, chamou 12 para estarem com ele. E Pedro era um desses 12, que caminhou de perto com Jesus, que ouviu, que viu, sabe, que experimentou, que desfrutou da vida, da presença, dos seus ensinos, de tudo aquilo que ele tinha para dar, tudo aquilo. Mas, por causa das circunstâncias, houve um momento em que Pedro começou a seguir Jesus de longe. Ele não estava seguindo Jesus de perto. As circunstâncias da vida distanciaram Pedro um pouco de Jesus, e ele está seguindo, ainda está. Se você for ver no Evangelho de Marcos, o próprio Marcos testemunha a respeito dele, dizendo que certo jovem seguia Jesus de longe, coberto apenas com um lençol. Alguém colocou a mão nele, pegou o lençol, a Bíblia diz que ele sai fugindo nu. Alguém que estava seguindo Jesus de longe, coberto apenas com um lençol. Pedro está seguindo Jesus aqui. Agora, pense isso aqui comigo. Reflita isso aqui comigo. As circunstâncias fizeram ele seguir de longe. Por quê? Porque agora Pedro, ele está voltado para si mesmo. Pedro, ele está preocupado com o seu bem-estar. Pedro está preocupado porque se ele assumir que é um seguidor, aquilo podia custar caro para ele. Apesar de ter sido Pedro que lá na ceia disse: Senhor, os outros podem te deixar, menos eu sou capaz de ser preso e até morrer contigo. Mas não é isso que acontece neste momento aqui. Ele está visando sua segurança, seu bem-estar. Ele tirou os olhos. Você lembra a proposta inicial? Se você for ler o texto inicial, lembra a proposta de Jesus? Sigam-me e eu farei de vocês, quem lembra? Pescadores de homens. Olha a proposta inicial. Desde o início, olha, Pedro, eu estou indo para salvar homens. Eu estou indo atrás dos perdidos.
Desde o começo ele entendia isso e ele está vivendo com Jesus em função desta missão. Só que aconteceram circunstâncias na vida de Pedro que fizeram com que ele passasse a seguir Jesus de longe. E é assim que ele está seguindo, está caminhando, mas está seguindo Jesus de longe e agora ele tira os olhos do perdido. Ele tira os olhos dos perdidos agora. E ouça, todo aquele que decide seguir a Jesus de longe, é porque infelizmente acabou se tornando egocêntrico e ao mesmo tempo acaba se tornando uma presa fácil para o inimigo. Começa a olhar para si mesmo, a pensar em si mesmo e acaba se tornando uma presa fácil para o inimigo. Agora eu tenho uma boa notícia para lhe dar. Quem gosta de boa notícia, gente? Eu tenho uma boa notícia para lhe dar. Você sabe qual é? Que Pedro, ao reconhecer que estava seguindo Jesus de longe, ele para. A Bíblia diz que ele se arrepende, ele chora amargamente. E a partir daquele dia Pedro volta, porque Jesus deixou uma palavra para ele: Pedro, quando tu voltares para mim, ajuda os teus irmãos. Jesus sabia que iria acontecer o retorno. E quantos de nós já não aconteceu por causa de alguma circunstância? Nós estávamos indo tão bem, mas a coisa ficou mais distante um pouco. O compromisso diminuiu, aquela intensidade, aquele desejo de ganhar vida, de salvar, de ir atrás do perdido, diminuiu aquela empolgação, aquele desejo, algo começou a preencher e a tomar conta. Eu aprendi uma coisa, que para que haja uma grande mudança tem que ter um grande impacto. Foi isso que aconteceu com Pedro. Um grande impacto produziu uma grande mudança. Aí você vai ver a partir daquele momento como Pedro foi usado poderosamente nas mãos de Jesus. Amém, queridos? Mas eu tenho uma historinha para concluir aqui, para contar para vocês. Não é na verdade uma historinha, é uma história grande, mas ela vai além do que eu vou falar aqui. Eu sei que vocês já conhecem uma boa parte dessa história, mas eu quero um pouco da atenção de vocês aqui. No dia 14 para o dia 15 de abril de 1912, vou repetir, na noite do dia 14 para o dia 15 de abril de 1912, o grande navio Titanic estava indo para o fundo. O navio que chegaram a declarar que nem Deus poderia afundá-lo. Um navio que saiu da Inglaterra para ir para os Estados Unidos, a sua primeira viagem, a viagem inaugural. Então era mais quem queria viajar naquele navio muito grande e muito seguro. E eles então viajam, e naquela noite ele bate em um iceberg. Só que, por ser algo tão seguro, tipo assim, não passou medo para as pessoas. Não, pode ter furado alguma coisa, mas não vai afundar não. E passaram-se cerca de 3 horas e meia para que ele pudesse afundar completamente. Cerca de 3 horas e meia foi todo o tempo que ele levou para afundar. Agora, preste atenção em algumas coisas que eu quero lhe falar aqui que são muito importantes. Queridos, os primeiros botes salva-vidas que foram lançados ao mar naquela madrugada, preste atenção nisso, os primeiros botes salva-vidas que foram lançados ao mar naquela madrugada, eles foram lançados e eles saíram dali com menos da metade da capacidade deles. Os botes salva-vidas, eles cabiam até 70 pessoas, mas alguns desses botes saíram com 12, 15, 30 pessoas. Foi assim que eles saíram, com pouca gente. Aí, preste atenção, como a coisa está acontecendo. Na primeira hora de tudo isso que ele começa a afundar, todos os botes que saíram, eles foram com ou 50% ou menos de 50% de sua capacidade. Já os últimos botes, eles foram lotados, na sua capacidade máxima. Todos foram lotados. E agora,
muita gente que não foi, está flutuando no mar gelado, em cima de alguma coisa que pudesse se manter flutuando ali para não morrer logo a princípio afogado, porque iria morrer congelado de alguma forma. E eles dizem que houve um segundo desastre naquela madrugada. O primeiro desastre foi o naufrágio em si. Qual foi o segundo grande desastre? É que os primeiros botes que saíram, com 12, 15, 30 passageiros, eles não voltaram. Vamos voltar que ainda cabe mais 40 pessoas nesse aqui. Vamos voltar que ainda cabe mais 50. Não. Aí de repente você poderia perguntar, mas pastor, por que eles não voltaram? Eles não voltaram, você sabe por quê? Olha, se nós voltarmos, nós corremos o risco de muita gente entrar no nosso bote e aí vai afundar e nós vamos morrer também. Aí você pode me perguntar, pastor, de onde você inventou essa história? Eu quero lhe dizer que existe registro mesmo, desse ocorrido. Isso foi registrado, queridos. Muita coisa dessa viagem, desse naufrágio, sabe? Disso que aconteceu, isso foi registrado. E eles não voltaram porque eles estavam pensando na sua própria segurança. Vamos sair daqui porque nós já estamos salvos. Vamos sair daqui porque se nós voltarmos para ajudar alguém, nós corremos o perigo de morrer afogado também, ou morrer congelado. Então nós já estamos salvos, vamos sair daqui. De todos os botes que saíram, somente um, levante seu dedo por favor. De todos os botes que saíram, somente um voltou, para prestar socorro. De todos, eu não sei lhe dizer o número de botes, mas de todos que saíram, somente um voltou para prestar socorro. Você sabe o que isso representa? Isso representa o que está sendo feito hoje. Que a gente possa tirar essa lição daqui, preste atenção. De todos os botes que saíram, uma grande porcentagem, com menos de 50% de sua capacidade, só um voltou para prestar socorro. O que isso nos fala? Isso nos representa, nos fala daquilo que está acontecendo com muitos hoje. Só que é mais sério o caso. Por que é mais sério, pastor? Porque está se tratando hoje da vida eterna. Está se tratando da salvação eterna, do destino eterno. Não é simplesmente se alguém vai morrer afogado, ou morrer queimado, ou acidentado de alguma outra forma. Não, está se tratando da vida eterna. Isso é muito sério. Pare para você pensar, a pessoa, ela pode refletir assim, eu já entreguei minha vida para Jesus, eu vou morar no céu, eu estou no meu bote salva-vidas. Glória a Deus. Recebi já Jesus, Ele é o único que pode salvar, estou dentro do meu bote, eu vou morar no céu, glória a Deus por isso. Olha, se tem gente que está se afogando, mas eu não tenho tempo para me dispor. Investir meu dinheiro, investir meus recursos, investir meu tempo, a minha vida, vou não. Eu prefiro continuar seguindo a Jesus de longe. Eu prefiro continuar seguindo Jesus de longe. Mas eu quero contar para você uma linda história que aconteceu dentro desse navio. A história de um homem de Deus, um evangelista chamado, pegar aqui o nome dele, John Harper. Esse evangelista, queridos, ele foi convidado por americanos para uma igreja para vir da Inglaterra para ir pregar numa cruzada lá. Ele estava indo com essa missão de ir para pregar lá. E ele está levando consigo a sua linda filha, a Anne Harper. Ele está levando ela junto para essa viagem. E o que acontece quando ele percebe que o navio colidiu com um iceberg e que ele está indo para afundar? Primeira coisa que ele fez, ele pega a sua filhinha e vai e entrega no primeiro bote.
para que ela pudesse ser salva. E quando ele está entregando a filhinha, ele olha para ela e diz: olha, o papai não vai com você agora, o papai vai ficar, porque o papai precisa ajudar a salvar vidas. E ele diz para ela: olha, você vai agora, porque no futuro nós vamos nos encontrar. E ele entrega a filha, e ele volta, e na medida em que ele volta, ele sai correndo de camarote em camarote, batendo nas portas e gritando: mulheres, crianças e aqueles que não conhecem a Jesus, saiam e peguem os botes para vocês serem salvos daqui. Gritando, batendo de porta em porta, mulheres, crianças e pessoas, outras que não conhecem Jesus, se acordem, se levantem e vão pegar um bote para vocês não morrerem afogados. Desse jeito, ele começa a gritar, e ele está nesse discurso, falando energicamente para todas as pessoas que estavam ali lhe ouvindo. Ele está fazendo dessa forma, queridos. Só que chegou o momento em que não tinha mais bote, e ele não tem bote, e agora ele já se vê dentro daquele mar gelado, com tantas outras pessoas ali. E ele dentro daquele mar, ele pega e ele muda o discurso dele. Ele está na mesma condição que os outros. Qual é o discurso dele agora? O discurso dele agora é: creia no Senhor Jesus e você será salvo. Creia no Senhor Jesus e você será salvo. Gente, o homem está morrendo. O homem está morrendo. Mas só que ele está seguindo a Jesus Cristo. E Jesus está indo atrás do perdido e diz: Jesus, eu estou indo contigo. Eu estou indo com o Senhor. E ele está gritando: creia no Senhor Jesus e você será salvo. É esse o discurso que ele está dando agora dentro daquele mar gelado, junto com todos os outros que estão ali. Agora, ouça isso aqui que eu vou lhe dizer aqui. Um ano depois desse naufrágio, um jovem que agora com 20 anos, no naufrágio ele estava com 19 anos de idade. Um jovem chamado William John. Ele foi o primeiro a depor naquele momento ali, que todos os que sobreviveram se reuniram em um lugar, e a filha, a Anne Harper, estava junto lá. E ele disse: eu era um daqueles que estavam naquele navio. Eu tinha 19 anos de idade. E quando o navio começou a afundar, eu sabia que a prioridade era para os idosos, para as mulheres e para as crianças. E acabou não tendo lugar para mim, e até que eu me vi dentro do mar, me aguentando em cima de algum objeto ali para me manter flutuando ali vivo. E quando ele está ali, ele conta que as correntezas deram, e na medida que a correnteza vai dando, o homem vem sendo trazido pela correnteza em cima de um objeto e chega perto dele. Um homem chega perto dele em cima de um objeto. Aí você pergunta: pastor, quem era o homem? Acreditem, o homem era o mesmo evangelista. Era o evangelista que estava dentro do mar. E ele estava em cima daquele objeto. E ele então olha para aquele jovem lá, os dois na mesma condição, e ele olha para ele e diz: meu filho, você conhece Jesus? Entregue a sua vida para Ele. Entregue a sua vida para Jesus. E ele conta no testemunho dele que ele ficou meio que em choque quando ele ouviu aquilo, que foi tão forte. Ele não estava esperando aquilo numa hora daquela. E o homem pegou: você conhece a Jesus? Entregue a sua vida para Jesus. E enquanto ele estava refletindo sobre aquilo, a onda de novo deu e levou aquele evangelista para longe dali. O levou. E aí ele está lá refletindo sobre aquilo. Lá vem de novo uma nova onda, aquele desespero, e o homem chega de novo perto dele e diz: meu jovem, você conhece Jesus? E ele diz: não, eu não conheço Jesus não. Você aceita Jesus como Senhor e Salvador? Receba Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida e você será salvo. E ele diz que logo depois dele ter falado isso para ele,
uma nova correnteza veio e levou aquele homem para longe dali. E foi a última vez que ele o viu. A última vez que ele o viu foi naquele momento, queridos. E ele conta uma coisa aqui que eu quero chamar a sua atenção para isso aqui que ele fala. Ele diz que naquele momento ele foi salvo 2 vezes. William John disse: naquela noite eu fui salvo 2 vezes. Primeira, depois que eu estava sozinho lá, eu aceitei Jesus como o Senhor da minha vida, como meu Salvador. Eu aceitei Jesus. E eu fui salvo a segunda vez, porque logo depois chegou um bote salva-vidas que me tirou dali. Aí você me pergunta: pastor, que bote foi? O único que voltou de todos que foram. O único que voltou. Voltou. E ele disse: naquela noite eu fui salvo 2 vezes. Eu quero que você libere esse último versículo para a gente. Pois o Filho do Homem não veio para destruir as almas dos homens, mas para salvá-las. Vamos repetir de novo isso, todo mundo junto, por favor. Pois o Filho do Homem não veio para destruir as almas dos homens, mas para salvá-las. Bem rapidinho para eu orar com você. O contexto. Jesus manda os seus discípulos na frente para prepará-lo em pousada. Quando eles chegam na aldeia de samaritanos, a Bíblia diz que os samaritanos olharam no semblante de Jesus e o aspecto dele era de alguém que estava determinado a ir para Jerusalém. E por isso eles não o receberam. Quando João e Tiago viram que eles não o receberam, eles chegaram com Jesus e disseram: mestre, o Senhor quer que a gente mande cair fogo do céu para consumir todos eles, para matar todos eles? E Jesus olha para eles e diz: vocês não sabem de que espírito vocês são, pois o Filho do Homem não veio para destruir vidas humanas, e sim para salvá-las. Amém, queridos? Esta é a grande razão porque nós ainda estamos aqui.